Amós, Obadias. Buscai ao Senhor e vivei. Vem e segue-me. Estudo pessoal e familiar. Velho Testamento, 2022. O Espírito Santo pode lhe abrir a mente e o coração para as mensagens da Palavra de Deus que são significativas para você. O que você acha que o Senhor quer que você aprenda esta semana? Registre suas impressões. Deus escolheu a semente de Abraão para ser seu povo do convênio para que eles fossem uma bênção para todas as pessoas. Ver Gênesis capítulo 12, versículos 2 a 3. No entanto, em vez disso, na época do ministério de Amós, muitos do povo do convênio oprimiam os pobres e ignoravam os profetas, fazendo com que sua adoração fosse vazia e desprovida de significado. Ver Amós capítulo 2, versículos 6 a 16. Além disso, as nações vizinhas também eram culpadas de grandes pecados. Ver Amós capítulo 1, capítulo 2, versículos 1 a 5. Mas isso nunca foi desculpa para o povo de Deus. Ver Amós capítulo 3, versículo 2. Por isso, Deus enviou um pastor de Judá chamado Amós para pregar arrependimento ao reino de Israel. Mais tarde, Deus também declarou por intermédio do profeta Obadias que, embora o reino de Judá tivesse sido destruído, o Senhor reuniria e abençoaria seu povo novamente. O povo do convênio tinha se afastado do Senhor, como testificaram ambos os profetas, mas esse povo não ficaria afastado para sempre. Quando Deus revela seus segredos a seus servos, os profetas, ver Amós capítulo 3, versículo 7, podemos tomar isso como um sinal de que Ele ainda quer nos ajudar a viver à altura dos convênios que fizemos com Ele. Para saber mais sobre os livros de Amós e Obadias, ver Amós e Obadias no Guia para Estudo das Escrituras. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Amós capítulo 3, versículos 1 a 8, capítulo 7, versículos 10 a 15. O Senhor revela a verdade por meio de seus profetas. Em Amós, capítulo 3, versículos 3 a 6, o profeta Amós apresentou vários exemplos de causa e efeito. Se o leão ruge, é porque encontrou uma presa. Se um pássaro cai no laço, é porque foi preparada uma armadilha. Note que, na tradução de Joseph Smith, do versículo 6, a palavra feito foi mudada para sabido. Em Amós, capítulo 3, versículo 6, nota de rodapé, B. Nos versículos 7 a 8, Amós aplica essa lógica aos profetas. O que faz com que um profeta profetize? O que você aprendeu a respeito de profetas ao ler Amós, capítulo 7, versículos 10 a 15? Pondere a respeito de por que você é grato por o Senhor ainda revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. O que essa verdade sugere a respeito de Deus? Ver também Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 38, seção 21, versículos 4 a 8, seção 35, versículos 13 a 14. Amós, capítulos 4 a 5. Buscai ao Senhor e vivei. Ao ler Amós, capítulo 4, versículos 6 a 13, observe os julgamentos que o Senhor enviou sobre o povo de Israel. O que esses versículos sugerem sobre o que o Senhor esperava que acontecesse depois de cada uma dessas experiências? Pense a respeito de uma provação que você tenha tido. Embora sua provação talvez não tenha sido enviada pelo Senhor, pondere sobre como ela deve ter lhe dado oportunidades de buscá-lo. Leia Amós capítulo 5, versículos 4 e 14 a 15, e pense em como o Senhor tem sido piedoso, versículo 15, com você, à medida que se aproxima dele, inclusive em momentos de provação. Amós, capítulo 8, versículos 11 a 12. A palavra do Senhor pode satisfazer a fome e a sede espiritual. Todos nós passamos por períodos de fome e sede espiritual, mas não precisamos de maneira alguma ir errantes de um mar até outro mar, Amós, capítulo 8, versículo 12, procurando algo que nos satisfaça. Sabemos o que vai satisfazer essa fome espiritual, e fomos abençoados em abundância com a palavra do Senhor. Ao ler Amós, capítulo 8, versículos 11 a 12, pense em por que a fome é uma boa comparação para mostrar o que é viver sem a palavra de Deus. Que outras ideias você encontra em Mateus capítulo 5, versículo 6, João capítulo 6, versículos 26 a 35, segundo Nefe capítulo 9, versículos 50 a 51, capítulo 32, versículo 3 e Enos capítulo 1, versículos 4 a 8.
Obadias capítulo 1, versículo 21. Quem são os salvadores no Monte Sião? O presidente Gordon B. Hinckley deu uma possível interpretação para salvadores no Monte Sião, relacionando a frase ao trabalho de templo e história da família. No templo, tornamo-nos literalmente salvadores no Monte Sião. O que isso significa? Assim como o Redentor deu sua vida em sacrifício vicário por todos os homens e, ao fazê-lo, tornou-se nosso Salvador, nós também, numa ínfima proporção, quando nos envolvemos com o trabalho vicário no templo, tornamo-nos salvadores para os que estão do outro lado e não têm meios de progredir, a não ser que algo seja feito em seu benefício pelos que estão na terra. Comentários finais, Ali Arrona, novembro de 2004, página 105. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a reunião familiar. Amós capítulo 3, versículo 7. Vocês poderiam examinar as mensagens mais recentes do presidente da igreja e conversar sobre o que o Senhor tem revelado para sua família por intermédio dele. Por que é importante ter um profeta liderando a igreja? Como podemos saber que ele é um profeta verdadeiro? O que estamos fazendo para seguir seu conselho? Amós capítulo 5, versículo 4. Sua família poderia fazer um cartaz com esse versículo para pendurar em algum lugar da casa. O que significa buscar o Senhor? Como nós o buscamos? Que bênçãos recebemos quando fazemos isso? Peça aos membros da família que compartilhem outras passagens que ensinem sobre buscar o Senhor, como Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8, Éter capítulo 12, versículo 41 e Doutrina e Convênio, seção 88, versículo 63, e comentem sobre elas. Amós capítulo 8, versículos 11 a 12. As crianças podem se divertir fazendo coisas que ilustrem as frases nesses versículos. O que fazemos quando nosso corpo está com fome e sede? O que fazemos quando nosso espírito está com fome e sede? Vocês poderiam assistir ao vídeo A Grande Apostasia, churchofjesuschrist.org, e conversar sobre como a restauração do Evangelho satisfaz nossa fome espiritual. Obadias capítulo 1, versículo 21. O que significa sermos salvadores no Monte Sião? Para uma possível explicação, leia a declaração do presidente Gordon B. Hinckley em Ideias para o Estudo Pessoal das Escrituras. Quais dos nossos antepassados precisam das ordenanças de salvação? O que vamos fazer para ajudá-los? Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido. Graças damos, ó Deus, por um profeta. Hinos número 9. Aperfeiçoar o estudo pessoal. Use músicas para convidar o espírito e aprender a doutrina. Ouvir ou ler um hino pode ajudá-lo a aprender princípios do Evangelho. Por exemplo, você poderia ouvir ou ler Graças damos, ó Deus, por um profeta, Hinos número 9, para inspirá-lo a ter mais fé em profetas vivos. Ver Ensinar à Maneira do Salvador, página 22.